estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. O tema, tempos verbais. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos aí trabalhar com essa temática aí de hoje, uma revisão dos tempos verbais. Bom, antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, vocês lembram aí, vocês observaram, assistiram aí na chamada das nossas aulas, que as professoras aqui do Educa Recife ensinando a vocês os caminhos para assistirem, acompanharem aqui as nossas aulas. E temos aí das formas, né, das maneiras de vocês acompanharem as nossas aulas aqui, é através do aplicativo do Educa Recife. Lá você encontrará o nosso chat. No chat sempre temos um professor, uma professora aí participando, atuando nas nossas aulas aqui, falando aí como é que está a participação de vocês, quando vocês fazem alguma pergunta, quando vocês fazem aí alguma fala aí sobre, ou até mesmo quando vocês querem alguma aula e gostariam de aprender algo, tem curiosidade sobre alguma coisa. E quem está no nosso chat hoje é a professora Márcia. Vamos dar um olá para a nossa professora Márcia. Olá, professora Eli, olá, estudantes, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E por aqui, viu, já tem o Vitor, chegou chegando, viu, professora Eli? E eu queria até chamar aqui o nosso funcionário mais importante, né, professora Eli? Cadê Carijó, hein? Não apareceu não? Foi professora Eli? Tô querendo assim saber dele, se ele... Aí, né, meu filho, vamos embora, né? Vamos embora trabalhar, porque o seu trabalho é muito importante. Isso mesmo, o nosso Carijó, aí o nosso mascote, né? A Copa tem lá o mascote dele e o nosso quarto ano tem um mascote aqui que é o nosso galo Carijó. Chamando você para acordar aí para as nossas aulas, o nosso dia letivo que está começando. Você lembra o que são verbos? Isso mesmo, vocês relembram aí, a gente sempre falou aqui, tanto nas minhas aulas, como lá no início, vocês começaram também com a professora Mauricé aqui no quarto ano. Então, verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno da natureza. E aí, ó, o verbo é uma ação, a gente vai ver os exemplos. Ontem eu até falei em uma aula sobre como a importância dos exemplos aqui. Eu sempre, em todas as aulas, não só na minha aula de língua portuguesa, como as demais aulas aqui do quarto ano, sempre trazendo exemplos, pois fica mais fácil, digamos assim, para vocês aprenderem aí através dos exemplos. Exemplos de verbos indicando ação. Vamos almoçar, o verbo ele está aí em vermelho, almoçar, agora, o verbo almoçar. Karina anda muito de bicicleta, anda é o verbo aí da nossa frase. Rafael toca violão, toca é aí o verbo da frase. Exemplos de verbos indicando estado. Ele está desesperado por uma resposta. Todos parecem meio loucos. Aí o verbo na primeira frase, ele está, é como indica como é o sentimento dele. Ele está desesperado por uma resposta. Todos parecem meio loucos, parecem o verbo apresentado na frase. Exemplos de verbos indicando fenômeno da natureza. Choveu muito à tarde. E aí? Choveu. Choveu aí é um verbo, sabia? O chover, fenômeno da natureza. Como a gente indicou lá, ó, aqui na expressão, um movimento, é um estado ou fenômeno da natureza. Então, choveu indicando aí um tempo verbal. Relampejou a noite toda. Os verbos possuem as flexões de tempo, presente, pretérito e futuro. São os tempos aí, as flexões do tempo. Existem mais flexões. Vocês vão aprender isso ao longo aí da vida de vocês enquanto estudantes. Nos próximos anos, nas séries seguintes, nos anos seguintes, vocês vão aprender que existe aí muito mais do que essas flexões do tempo. São bem variadas. No momento, vocês precisam aí aprender sobre essas.
número, não é verdade? As flexões do tempo, ela possui também números, né? O verbo, ele acompanha o número, que é o singular e plural, e pessoa. Aí, mais um exemplo. O pardal voa alto. O pardal, o verbo, aí o que é que o pardal está fazendo aí na frase? Vamos pensar, e o que é que ele faz aí, que se eu tirar não tem um entendimento do que foi que ele fez aí. Se eu disser o pardal alto, eu vou dizer que eu estou entendendo que o pardal é alto, é o tamanho dele. Quando eu digo pardal voa, ele voa alto. E a flexão, a outra flexão, aí o verbo ele já mudou. Mudou o tempo verbal, aí a flexão aqui, ó, que ele fala as flexões do tempo. E logo eu vou entender aonde essa ação aconteceu. O pardal voou alto. Então, eu entendo que isso foi uma ação que o pardal que já aconteceu. O tempo é esse, o tempo que já aconteceu, que está lá no passado. O pardal voará alto. Nesse tempo aí verbal, eu entendo que no voará, que vai ainda, é uma ação que ainda vai acontecer. O pardal está lá no ninho dele crescendo e eu entendo que um dia ele voará alto. Não é verdade? Isso ainda é uma ação que está para acontecer. Ela ainda vai ser no futuro. Tá certo? Vamos aí sempre prestar essa atenção. Como a gente fala aqui, sempre conversando com vocês. A estudante do 4º ano já pratica mais a escrita, a questão da escrita, do tempo aí, as concordâncias das palavras, isso é muito importante. E essa questão do verbo, o verbo está sempre presente e ele sempre está indicando aí onde aconteceu, o tempo que aconteceu. Lembram lá, acho que foi a aula de notícia, opinião e fato, que a gente conversou aqui, essa questão de que você tem que se colocar, existe aí a notícia, você pega uma rede social, você pega o jornal, a revista, então preste atenção quando você vai fazer essa leitura, preste atenção no verbo, o verbo ali na sua leitura, ele vai indicar qual foi o tempo que aquilo aconteceu, ou se aquilo está acontecendo, ou se ainda irá acontecer. Isso é muito importante você ler. Como é que eu vou, quando eu vou narrar um fato, eu vou escrever sobre um fato, eu tenho que estar atento a isso na minha fala, na minha escrita, porque o interlocutor, o meu leitor, ele vai prestar atenção, ele vai interpretar como é que isso aconteceu. Quando eu falo que as coisas, eu quero passar uma mensagem que as coisas estão acontecendo e eu coloco ali um tempo verbal que dá a indicar que foi no passado. Então, a minha informação não vai ficar contraditória essa informação e a pessoa não vai entender. Ou você começa com o tempo verbal, não faz uma descrição e muda o tempo verbal, isso pode se tornar uma confusão na interpretação do texto, pois o tempo verbal é muito importante para o meu entendimento, a minha interpretação textual. Isso quando você está lendo, isso quando você está na escrita, ali no seu momento de escrita. Aí eu já dou o exemplo, aqui eu dei o exemplo, o pardal. Quando eu digo o pardal, eu estou entendendo aí lá na questão do número, do singular. Ele está ali, o pardal, eu entendo que é apenas um. Quando eu falo aqui os pardais, eu entendo que é o plural. Existe mais de um pássaro, mais de uma espécie aqui, aí está identificando como o pardal. Aí eu sigo os números. Preste atenção aí na leitura e veja a concordância dos artigos, do verbo, do substantivo. Tá vendo que ele está acompanhando? Vamos fazer aí a leitura. Os pardais voam, que é o verbo, alto. Os pardais voaram alto. Os pardais voarão alto. Consegue aí perceber, estudante,
essa concordância, essa harmonia entre as palavras, o entendimento. Então, essa questão aí da concordância, você precisa ficar atento a quando você vai fazer uma resolução de prova, quando você vai fazer sua escrita e também na sua fala. A sua fala tem que estar coerente com a sua escrita. Às vezes a gente esquece, não é? Fala muito sem perceber e ali fala uma palavrinha errada. E isso causa a pessoa que está ouvindo pode não entender o que você queria, o que você deseja passar, transmitir da informação por causa aí de um erro, de uma concordância da palavra. Vamos conjugar, é assim que a gente fala quando a gente quer aí conhecer os verbos, as flexões do verbo. Vamos conjugar o verbo cantar, que é bem comum no presente do modo indicativo. Eu canto, primeira pessoa do singular. Tu cantas, segunda pessoa do singular. Ele canta, terceira pessoa aí do singular. A gente muitas vezes, por falta de treino, por falta de uso, a gente erra por conta disso, como eu estava falando. Não é muito comum alguns verbos, vocês vão estudar isso mais para frente, que até é incomum tal palavra conjugada naquele tempo verbal, você não usa, não é o hábito de você, às vezes até na leitura de alguns textos, vocês já repararam que algumas palavras elas não são usuais, elas não são comuns de serem faladas. É porque às vezes a gente fala tanto daquela maneira, aquela forma, aquela palavra, que a gente não se dá conta que pode ser que ela esteja conjugada em um tempo verbal errado. Mas isso vocês vão estudar mais para frente, eu tenho certeza, vocês vão se surpreender. Nós cantamos primeira pessoa do plural. Se eu digo nós, eu estou entendendo que existe mais de uma pessoa ali cantando. Vós cantais, esse é um termo aí que a gente não usa, não é tão comum, vós cantais, mas isso existe aí no nosso idioma, na nossa gramática. Segunda pessoa do plural. Eles cantam ou elas cantam, terceira pessoa do plural. Como seria a conjugação se o tempo fosse no pretérito? Vamos ver aí, fazer essa comparação justamente para você ver, perceber, observar essa diferença. Eu cantei, primeira pessoa do singular. Tu cantaste, segunda pessoa do singular. Ele, ela cantou, terceira pessoa do singular. Nós cantamos, primeira pessoa do plural. E vós cantastes, segunda pessoa do plural. Eles cantaram, terceira pessoa do plural. Fizeram essa observação aqui, ó. Eu canto, tu cantas, ele canta, uma ação que está acontecendo nesse momento. Eu cantei, tu cantaste, ele, ela cantou. Eu entendo que isso foi uma ação que já aconteceu, não acontece mais. Como seria essa conjugação se fosse feita no futuro? E se eu fosse dizer que ainda vai acontecer? Como seria? Vamos observar e fazer essa leitura aí juntos dessa observação de algo que ainda vai acontecer. Essa aí também é diferente como as outras, por isso que é importante fazer essa observação aí para não errar no nosso momento de leitura nem de escrita. Eu cantarei, primeira pessoa do singular. Tu cantarás, segunda pessoa do singular. Ele cantará, terceira pessoa do singular. Nós cantaremos, primeira pessoa do plural. Vós cantareis, segunda pessoa do plural. Eles, elas cantarão, terceira pessoa do plural. Vamos ler um texto. Pardalzinho. O pardalzinho nasceu livre. Quebraram-lhe a asa. Sacha lhe deu uma casa. Água, comida e carinhos. Foram cuidados em vão. A casa era uma prisão. O pardalzinho morreu. O corpo Sacha enterrou. No jardim, a alma essa voou.
para o céu dos passarinhos, Manuel Bandeira. E aí, um pardalzinho nasceu, aí você percebe, observe aí as palavras que estão grifadas. Eu vou ler só as palavras que estão grifadas, tá certo? Nasceu, quebraram-lhe, deu, foram, era, morreu, enterrou e voou. Está grifada aí, são os verbos desse poema. Se eu fosse aí pedir, se fosse uma atividade que pedisse para vocês grifarem aí os verbos, tá vendo a importância? A gente sempre está trabalhando, sempre revisando para você fazer essa localização, saber, aprender identificar os verbos dentro ali de um texto. Vamos identificar os tempos verbais. Qual dessas frases estão no futuro? O pardalzinho nasceu. O pardalzinho nasce. O pardalzinho nascerá. E aí? Saberia me dizer qual aí é uma ação que ainda vai acontecer? O pardalzinho nascerá, ainda vai nascer, ainda está aí, não aconteceu o fato, mas ele está para acontecer o fato do pardal nascer. Vamos identificar os tempos verbais. Qual dessas frases está no presente? Sacha lhe deu uma casa, Sacha lhe dá uma casa, Sacha lhe dará uma casa. Sacha lhe dá uma casa. Isso aí está acontecendo neste momento, essa ação. Quais desses verbos estão no pretérito? Falou, viajará, leu, anda, chorou, estuda, assistirá, come, desenhou. Falou, chorou, leu, desenhou. Nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Continua aí conectado, pois vem a aula agora da professora Márcia. Você vai aprender muito ainda mais. Nosso dia letivo está apenas começando. Ficou por aqui a aula de língua portuguesa, mas você continua aí ligadinho aqui no Educa Recife. Um beijo, meus amores. Até a próxima. Tchau. Olá, estudantes! Vocês já sabem como acessar as aulas do Educa Recife? Ainda não? Acesse o canal 22.3 na TV Nova Nordeste. As aulas acontecem todos os dias